Tratar as atresias maxilares, quando você deseja uma expansão lenta, é utilizar um aparelho, um dispositivo muito comum, muito frequente, que foi idealizado por Ricketts nos anos 70, que é o famoso quadrihelix. O quadrihelix básico é este aqui, né? Claro que ele pode ter algumas variações, existem inclusive algumas variações que são bihelix, trihelix, pentahelix, mas o mais utilizado por todos é o quadrihelix. A palavra quadrihelix veio dos helicoides. São 4 helicoides. Os helicoides chamados de helicoides anteriores e os helicoides posteriores. Esse aparelho ele vai apoiado sobre 2 bandas que você previamente já confecciona, individualiza no seu paciente. E uma vez escolhido as bandas em posição, molda, faça a moldagem de transferência e solicite para o laboratório a confecção do quadrihelix. O laboratório te envia novamente, soldado na banda em que você enviou. Então vamos lá. Vamos definir aqui as partes do aparelho quadrihelix. Helicoides anteriores, unidos por uma ponte. Depois eu tenho os helicoides posteriores, unidos pelo braço interno. Depois a minha banda e o braço externo do quadrihelix. Esse aparelho ele é muito interessante porque ele é bem versátil. Você pode, dependendo da forma de ativação, expandir mais a bateria anterior do arco e, dependendo da forma, mais a posterior. Ou uma ativação combinada, tanto a anterior como a posterior, abrindo de forma paralela. Então, se você tiver uma atresia mais localizada na bateria anterior, você vai ver a forma de ativação. Você pode fazer só ativação para o braço externo, expandir a bateria anterior. E se for a posterior, é o braço interno que se expande e abre a bateria posterior. Quando o dispositivo chegar no laboratório, você vai primeiro experimentá-lo no seu paciente. Ele vai ser encaixado na boca do paciente. Ele terá esta proposta. Ele vai ficar desta forma. Repare que você tem aqui, sempre paralelo ao plano palatal do paciente, os helicoides. Eles não podem estar vertical, até porque ele faz expansão transversal do arco. Então você tem os helicoides posteriores e os anteriores. E uma característica é que os helicoides posteriores devem estar entre primeiro e segundo molar. É uma regra, não necessariamente obrigatória de ser seguida, mas é a mais comum, que o helicoide posterior fique entre os primeiros e segundos molares. Quando ele chega do laboratório, ele está passivo. Agora é que você define como você quer ativá-lo. Que é uma expansão mais localizada na região anterior, você vai remover o seu quadrihelix do paciente. E com o alicate 139, vai segurar os helicoides posteriores com o 139. E com o seu dedo você vai abrir o quadrihelix. Então, você abriria o quadrihelix. Do lado oposto, a mesma quantidade de ativação. Segura o quadrihelix e vai abrir o braço. Demonstrando sobre o modelo, é para que você veja que a expansão agora, ela vai forçar os dentes anteriores, quando comprimido na hora da sua instalação, ele forçará os dentes anteriores a se expandir. Ou seja, segurar os helicoides posteriores e com o dedo abrir o braço externo, você expande a bateria anterior. Se você quiser uma expansão mais posterior, você vai segurar o quadrihelix nos helicoides anteriores e com o dedo abrir o braço interno. Vou demonstrar esta ativação então. Quero abrir mais a bateria posterior. Eu seguraria nos helicoides anteriores. Seguro aqui os helicoides anteriores e vou abrir o braço interno. A ativação de preferência sempre feita de forma simétrica. E assim você teria ele
ativado só anterior ou só posterior, ou aqui, como eu demonstrei, combinado. Quando você for colocar no paciente, veja que ele é um dispositivo que vai ser comprimido na hora de colocar. Ele é confeccionado em fio 0,9 ou 1,0, isso depende um pouquinho, mas 0,9 é o da minha preferência. Critério de expansão, ele deve no máximo abrir uma ativação quando ele estiver aqui entre um dos dentes e no outro preso, assim. Se preferir um outro critério, é que quando você removê-lo da boca do paciente após ter feito a ativação, ele deve tocar no máximo, até o sulco central dos molares, ó, até o sulco central. Essa ativação vai gerar uma força, segundo o próprio criador, de aproximadamente 300 gramas de força, o que é suficiente para uma expansão na proposta de expansão lenta. Então, a expansão máxima seria abri-lo aqui. Depois você vai cimentá-lo sob pressão na boca. De preferência, portanto, já que ele é um aparelho que usa as molas, ele tem a proposta de expandir com o sistema de mola, que você cimente com resina fotopolimerizável para banda. A cada 2 a 3 meses, recomenda-se a remoção do quadrihelix e a reativação, caso necessário. Vantagem desse aparelho é que ele não tem nenhuma colaboração do paciente. Você que reativa a cada 2 ou 3 meses até chegar no objetivo final. Talvez um dos grandes inconvenientes desse aparelho seja o incômodo para você acostumar-se com ele. Então, nos 2 a 3 primeiros dias, recomenda-se que o paciente proteja, principalmente os helicoides, usando cera ou silicone. Mas depois de 2 a 3 dias, ele se torna bastante aceitável pelo paciente. Então, agora que ele está ativado, vejo que o critério é sempre, no máximo, abrir até o sulco central dos molares a cada ativação. Você vai colocar a resina de foto e vai, teoricamente, aqui, só ia demonstrando, portanto não vou colocar, comprimir a mola, para que ela seja cimentada no paciente. Então, essa compressão da mola é que vai fazer esta pressão de expansão. Muito simples, é um dispositivo laboratorial, barato e bastante eficiente. Os trabalhos mostram que a expansão dele também se dá em média de 2 a 3 milímetros ao mês e tem essa característica de não depender da colaboração do paciente. Uma outra característica que ele tem é, por claro, se apoiar nos molares, nas bandas dos molares, ter uma leve vestibuloversão dos molares, que é facilmente contornável depois com o aparelho fixo. Quadrihelix de